Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre The Last of Us, a série da HBO, e também o universo aí dos jogos em que a série é inspirada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os grupos de sobreviventes humanos em The Last of Us, porque na série a gente vê que existem vários conflitos entre os humanos ali naquela sociedade. A gente vê uma história que se passa 20 anos depois que teve um grande surto de contágio por esse fungo chamado Cordyceps, e que a humanidade, além de ter que conviver com os monstros que foram gerados por esse contágio, também tem que sobreviver entre si, tem que viver em sociedade, tem que ter escola, tem que ter funcionamento de governo, tem que ter comida. Como que funciona? Como que a sociedade de The Last of Us se ergue? E pra gente saber mais sobre isso, a gente precisa falar dos grupos de sobreviventes principais, porque muitas vezes a forma que um lugar vai funcionar, conforme o Joel e a Ellie passam por ali, é de acordo com as regras daquele grupo específico. Então eles vão ter que saber lidar com aquele grupo específico. Esse vídeo aqui não é pra ter spoilers da série, ele não tem grandes reviravoltas nem nada. Vou falar de uma forma bem geral só pra contextualizar pra vocês sobre esse universo. E também tem outros vídeos que eu fiz sobre The Last of Us. Tem um vídeo que eu falo de uma forma mais geral sobre o que é a série, quantos episódios, falo dos atores, falo quão fiel deve ser ao jogo ou não. Se vocês quiserem, tá linkado aqui na descrição. E também tem outro vídeo falando de como se deu o contágio e qual é a desse fungo, o que é o Cordyceps, quais são esses monstros, será que eles são zumbis? Dá pra chamar The Last of Us de apocalipse zumbi? Tudo isso tá lá nesse segundo vídeo, os dois estão linkados na descrição, vocês podem ver antes ou depois desse aqui. Tá, então vamos lá. Eu não sei quando que esse vídeo aqui vai sair, provavelmente perto da estreia da série, então eu não sei até que ponto que a gente tá na história, mas eu tô falando de uma forma bem geral aqui, e se esses grupos ainda não apareceram na série, eles devem aparecer em algum momento, porque eles são parte muito importante da história do primeiro jogo. Eu não vou trazer aqui alguns outros grupos de sobreviventes que a gente encontra no segundo jogo, porque eu acho que a primeira temporada não deve abordar tanto assim, pelo menos não com tantos detalhes, a história do segundo jogo, se é que ela vai chegar tanto assim na história. Mas de qualquer forma, fiquem sabendo que não é porque eu esqueci desses grupos nem nada, é porque eu achei que seria muito complicado botar eles aqui, sendo que eles não necessariamente vão aparecer por enquanto e a gente não sabe que rumo que a história vai tomar. Se aí na segunda temporada da série a gente achar que vai trazer os grupos do segundo jogo, aí sim eu trago eles aqui. Mas é importante dizer que em The Last of Us a gente vê uma sociedade que foi destruída. Todo o sistema foi derrubado por esse surto de contágio. Então, cada lugar dos Estados Unidos, e muito provavelmente do restante do mundo, desenvolveu a sua nova sociedade de uma forma muito diferente. Você teve lugares em que um grupo se sobressaiu, você teve outros que a população vazou do lugar e o lugar ficou vazio e depois foi ocupado por outros sobreviventes. Você tem lugares que passaram até por guerras entre os grupos, porque tinha grupos armados dos dois lados que acabaram lutando pelo poder daquela região. Então, não dá pra dizer exatamente esse grupo aqui é o único que tem desse jeito, sabe? Porque o que a gente tem contato é o que os personagens vão passando pelo caminho, seja no jogo ou seja na série. Você tem vários bolsões de sobreviventes espalhados pelos Estados Unidos e tem pouca comunicação entre eles na maior parte das vezes. Dito isso, vamos falar do grupo de sobreviventes que lembra mais algum resquício da sociedade dos dias de hoje, que é o rolê do Departamento de Defesa e da Fedra. Em The Last of Us, a gente tem a presença dos grupos militares dos Estados Unidos. E pra ser sincera, nos jogos eles atuam muito mais como inimigos do Joel e da Ellie do que qualquer coisa. Mas o que eles são? Eles são meio que a última coisa que sobrou do governo dos Estados Unidos nesses 20 anos depois do contágio. Fedra é uma sigla em inglês, que daria pra traduzir em português para Agência Federal de Resposta a Desastres. Ou seja, quando rola o surto do Cordyceps, as pessoas começam a se infectar e atacar outras pessoas no meio da rua e começa aquele caos que eu falei no vídeo anterior, é a Fedra que fica responsável por tentar garantir qualquer resquício de ordem. E no fim das contas, eles acabaram tendo controle até das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Então eles conseguiram ser realmente uma organização que cuidava de tudo do governo provisório que estava rolando ali, desde a parte de organização, de leis e de controle da população, até a parte militar. Então, se tivesse grupos insurgentes, eles poderiam atacar esses grupos, e é por isso que eu falei que teve vários momentos ali de guerra civil no mundo de The Last of Us. Uma coisa que a Fedra começou a fazer é que em vários locais dos Estados Unidos, eles criaram zonas de quarentena, que eram, como o nome diz, zonas que eram protegidas ali para evitar qualquer contágio. Então, eles controlavam muito quem poderia entrar
e sair de determinados lugares. É uma coisa que no primeiro jogo e na série a gente vê que você precisa realmente de alguém com muita especialidade para conseguir sair, para conseguir tirar coisas da região de Boston, que é onde o Joel mora, porque tem muitos guardas, tem muita gente fiscalizando esses pontos de entrada e saída da cidade. Realmente, o propósito inicial disso era para evitar o contágio, mas no fim das contas também acabou virando uma forma de controlar a população, porque a população não tem muito direito de entrar ou sair da cidade que mora e também não pode escolher muito que rumo seguir na vida. Tem uma fala no jogo que perguntam se o Joel foi convocado para alguma missão da Fedra, se eu não me engano. E ele fala que não, mas isso dá a entender que as pessoas podem simplesmente ser convocadas e são meio que obrigadas a participar. Também dentro das zonas controladas pela Fedra, tem colégios militares para a pessoa ser educada para viver naquele mundo de acordo com as regras da Fedra. E o que acontece em relação à Fedra é que durante essas 2 décadas, o controle deles sobre as cidades que eles tinham feito as zonas de quarentena, esse controle foi se esvaindo, porque eles tinham um regime que era basicamente ditatorial. Você não podia questionar as regras da Fedra, você não podia fazer qualquer coisa fora das regras, você não podia descumprir o horário de retorno e tudo mais, senão você poderia até ser executado. Então o que aconteceu foi que em várias cidades você tinha movimentos que tentavam lutar contra essas regras e lutar contra a Fedra. Você tem outros exemplos específicos, tem coisa no segundo jogo e tal, mas o importante de dizer aqui é que a Fedra começou a perder o controle que ela tinha sobre essa zona de quarentena. Então, hoje em dia, na época que se passa a história, você vê que várias das cidades grandes ou simplesmente não existem mais da forma que eram, então elas podem estar ou abandonadas ou elas estão ainda cercadas como se fossem na zona de quarentena que a Fedra fez, só que outros grupos tomaram conta, porque eles acabaram ou derrotando a Fedra ou expulsando ela, ou a própria Fedra abriu mão desses territórios porque não estava conseguindo dar conta de manter. E o que sobrou da Fedra de uma forma ainda fortalecida é a zona de quarentena de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, que é o lugar que a gente tem o começo da história do Joe e da Ellie. A Ellie cresceu nessa zona de quarentena de Boston, ela nunca viu o mundo fora daquilo, basicamente. E o Joe é o contrário disso, ele veio de fora, né, na época do surto ele morava no Texas, cruzou o país, viu muita coisa durante essa época tensa, nessas 2 décadas, e em Boston ele trabalha como um contrabandista, justamente porque por causa das regras que a Fedra impõe, é muito difícil colocar as mãos em determinados produtos ou tirar coisas da cidade, tudo precisa passar pelos postos de controle deles. Ok, aí depois da Fedra a gente tem o que seria o grupo mais importante de The Last of Us, na minha opinião, que é os vagalumes, né, os Fireflies. Os vagalumes eles surgiram como uma resposta a essa lei marcial que a Fedra implantou nas zonas de quarentena. Eles são esse grupo que se considera um grupo revolucionário, enquanto a Fedra chama eles de terroristas, de paramilitares e tudo mais. Aí depende do lado da sociedade do jogo que a pessoa tá, né, como ela chama. Mas, de qualquer forma, os vagalumes são um grupo que é considerado clandestino pela Fedra. Eles acabam tendo que ficar meio agentes ocultos quando eles estão na zona de quarentena de Boston, eles não podem agir abertamente, tem que ser uma coisa bem low profile mesmo. Mas tem outros lugares que eles têm os seus próprios povoados, os seus próprios centros de pesquisa, porque também tem isso. Os vagalumes, eles têm uma ideia diferente da Fedra em relação ao Cordyceps, em relação ao contágio. Eles dizem que além de querer derrubar a Fedra, o grande objetivo deles é descobrir uma cura para o contágio, descobrir como eliminar esse fungo, desenvolver uma vacina, desenvolver uma cura. Então eles têm centros de pesquisa que eles pegam, por exemplo, vou pegar um campus de universidade para fazer o laboratório dos Fireflies. Eu vou chamar um médico para ajudar a desenvolver isso. E eles tentam da forma que dá, porque é muito difícil conseguir toda essa galera, mas eles tentam procurar uma forma de lutar contra esse contágio, de resolver essa situação, em vez de simplesmente implantar essa lei marcial, como é o caso da Fedra. E os Fireflies conseguiram muito apoio da população em alguns lugares. Primeiro porque a população não estava feliz com a forma que a Fedra conduzia a situação, porque em algumas cidades os regimes eram muito truculentos e tinha muita restrição, então a população acabava apoiando os vagalumes e se juntando a eles, e eles acabaram se tornando a maior célula rebelde nos Estados Unidos. Em várias cidades, eles acabaram conseguindo expulsar a Fedra mesmo, acabar com eles e tomar o controle daquelas cidades. Então, como eu falei, apesar da gente ter outros grupos rebeldes, outros grupos que brigaram com a Fedra, outros grupos que até venceram a Fedra e tudo mais, os Fireflies foram os que mais se espalharam pelos Estados Unidos. Eles acabaram criando várias células, se espalharam por muitos lugares, e até quando você
você vai ver o começo do primeiro jogo, a cena inicial fala muito sobre, se estiver na escuridão, procure pela luz, né, que é o lema dos Fireflies. Então, é muito uma mensagem de esperança para as pessoas, a esperança de que vai vir uma cura, de que pode ser derrotada essa praga que tá assolando o país inteiro. Tem vários personagens dos Fireflies que a gente conhece aí ao longo do jogo e também vai conhecer ao longo da série. Um exemplo muito óbvio é a Marlene, que é a líder ali dos Fireflies, e logo no começo da história já interage com o Joel, já passa aquela missão que começa toda a nossa história, mas a gente também tem vários outros personagens que estão envolvidos com os Fireflies. Inclusive, antes do começo da história do jogo e da série, que eu acredito que os episódios da série vão abordar esse passado da galera. Tem um grupo de sobreviventes que é mais espalhado do que os Fireflies até, porque não tem necessariamente um assentamento deles. Os Fireflies, apesar de estarem em vários lugares e se movimentarem pelo mapa, eles têm alguns lugares. Mas esse grupo, na verdade, é uma rede de conexões, basicamente. Eu tô falando dos contrabandistas, que são a categoria do Joel, por exemplo. Essa galera que leva produtos, mercadoria, cargas entre um lugar e outro, muitas vezes pra dentro ou pra fora dos muros de uma zona de quarentena. E por que eu falo deles como um grupo de sobreviventes? E não só como um tipo de trabalho, que nem é o caso do Joel. Porque eles têm uma rede de contatos, os contrabandistas. Eles normalmente conhecem vários outros contrabandistas espalhados ali pelo mapa e eles vão meio que alcançando esses pontos para trocar informações, para trocar produtos e tudo mais. E eles também têm modos de trabalhar meio parecidos. Por exemplo, muitos deles acabam cavando túneis para fazer rotas que conseguem passar pelos postos militares para sair da zona de quarentena. Também tem uma coisa da cultura dos contrabandistas que é que os pagamentos não costumam nem ser dinheiro, porque o dinheiro já não significa nada nesse mundo praticamente. Então, normalmente, o que eles recebem em troca? Pode ser arma, que eles têm muitas armas nesse mundo de The Last of Us, pode ser cartões, né, aqueles tickets que você pode trocar por comida, que são as rações distribuídas ali pela Fedra, no caso das zonas de quarentena, ou até drogas, dependendo. E o tipo de produto que eles passam de um lado pro outro da zona de quarentena também pode ser o mais variado possível. Eles podem passar tudo isso que eu falei, podem passar armas, podem passar drogas, podem passar álcool, por exemplo. O Joel, como personagem, a gente sabe que ele é muito viciado em café, então ele tenta de várias formas trazer café pra zona de quarentena e às vezes é difícil de conseguir. Eles acabam trocando, às vezes, com outros contrabandistas, tipo uma coisa meio comércio, assim, informal. E algumas vezes os contrabandistas acabam transportando pessoas, como é o caso da série, que a missão do Joel é transportar uma carga, que é a Ellie, uma garota adolescente. Mas não é só esse o caso, por exemplo. Às vezes os contrabandistas são contratados para colocar alguém para dentro da zona de quarentena, sabe? Sem a pessoa ter que passar pelo procedimento legal. E os contrabandistas, acho que como o próprio nome dá a entender, eles não estão fazendo um comércio permitido pela lei, né? Eles estão fazendo contrabando. Então, eles são considerados irregulares ali pela Fedra. É complicado se eles são pegos, isso pode dar muito ruim. Mas outro grupo que também tá bem fora da lei é o dos caçadores, os Hunters. Os caçadores, eles são uma galera que saiu das zonas de quarentena, seja porque eles não se adequaram às regras, seja porque eles se rebelaram. De qualquer forma, eles acabaram construindo suas próprias comunidades, só que eles não estão lá no canto deles vivendo felizes pra sempre. Na verdade, eles ficam meio que esperando alguém passar pelo lugar que eles moram, e eles chamam essas pessoas de turistas, e o que eles fazem é capturar os turistas. Por que eles fazem isso? Principalmente para recursos e informação. Eles acabam matando essas pessoas, eles matam os turistas, mas antes disso eles conseguem informações, eles interrogam a pessoa, e muitas vezes eles também encontram bens de valor com essas pessoas. Porque pensa, se é um grupo de sobreviventes, a pessoa tá indo de um lugar pro outro, num mundo que é cheio de ameaças, provavelmente ela tá levando tudo que ela tem de valor com ela. E isso pode ser suprimentos, pode ser uma peça de roupa, pode ser uma arma, pode ser um monte de coisas que pra eles podem ser coisas valiosas. Então eles acabam saqueando essa galera. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a Fedra acabou largando várias das zonas de quarentena porque eles não conseguiam administrar ou eles foram derrotados? Esses lugares muitas vezes ainda tinham uma população grande. E o que aconteceu foi que esses locais ou acabaram virando dos vagalumes ou acabaram sob o controle de grupos de caçadores. Até tem casos em que você tinha a população que estava infeliz com o governo da Fedra, e aí teve o pessoal que se aliou aos vagalumes para derrubar a Fedra, e aí depois que isso deu certo, eles simplesmente foram lá, mataram os vagalumes e assumiram o controle. Então é bem complicada essa situação toda, eles não têm uma relação muito boa com os vagalumes e nem com nenhum outro grupo, basicamente. E tem personagens da nossa série que vão
falar muito sobre os caçadores, mas vamos deixar vocês verem o episódio porque eu não quero dar spoiler aqui. Mas assim, tem grupos de sobreviventes que não fazem coisas que os caçadores fazem, tá? Tipo, tem a galera que simplesmente se auto-organiza e consegue manter comunidades, tá? Tem uma, por exemplo, que a gente vê mais a fundo na história dos jogos de The Last of Us, que eu não quero entrar em detalhes aqui de quem é e tudo mais e onde é, vocês vão saber quando vocês virem, mas de qualquer forma é uma comunidade que conseguiu uma fonte de energia elétrica, que consegue ter sua própria plantação, que consegue manter os arredores ali livres de infectados para que ninguém chegue muito perto e não traga risco para a comunidade. Tem criança que nasce, eles criam as crianças lá. Então assim, nesse mundo todo caótico, o que acontece é que você tem um monte de comunidades que acabam surgindo. E elas, por causa das circunstâncias em que elas surgem, podem ser meio que de qualquer jeito. Por exemplo, nesse mundo você tem comunidades que a galera é canibal, sabe? Que desenvolveu esse costume ali dentro e realmente é um choque pra quem chegou de fora. Mas você tem comunidades que funcionam como uma pequena cidade normalzinha. E tem comunidades como a cidade de Boston que estão sob um regime, uma lei marcial lá super rígida e tem soldados andando armados pela rua, sabe? Então em The Last of Us você tem aquilo que eu sempre falo de história de apocalipse zumbi. O legal é ver como que a sociedade se desenvolve e como que as pessoas lidam com isso. Durante a série a gente vai ver muitos modos de vida dos sobreviventes. Aqui eu dei uma passada bem de leve para evitar spoilers, mas se vocês quiserem mais pra frente eu posso contar mais a respeito de cada um desses estilos de vida, seja aqui ou nas redes sociais. Vocês podem deixar aqui comentários perguntando o que vocês têm de dúvidas sobre a série e se eu souber eu respondo pra vocês. Eu gosto muito dos jogos e eu tô muito feliz de poder falar sobre a série. Espero que vocês estejam curtindo esses vídeos também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!